Queria falar sobre vigilância, sobre o cuidado que nós devemos ter no solo do nosso coração. Nesse tempo, o que mais temos visto são pessoas que não têm cuidado do solo do seu coração. E, como diz Augusto Cury, todo dia no nosso coração, ou nós plantamos um jardim, ou semeamos um lixão. Basta como você caminha. A sua caminhada é que vai dizer o que o seu coração tem germinado. Essa passagem, essa parábola, essa explicação que Jesus dá aos discípulos, ela falou muito ao meu coração durante essa semana. Porque você tem visto a caminhada, você tem visto pessoas, você tem visto igrejas morrerem porque não tem tido cuidado com o solo do seu coração. E o nosso coração é uma terra fértil. E nós precisamos saber com o que nós estamos adubando o nosso coração. Com o que nós estamos deixando que seja semeado nele. Porque o que vai fazer a diferença no final é o fruto que germina do solo do seu coração. Amém. Jesus nos explica uma parábola para os discípulos. Eu queria ler com você Mateus 13, 36 ao 46. Todos acharam? Amém? Jesus diz uma coisa muito interessante. Porque essa explicação foi dada aos discípulos de modo particular. Ou seja, essa explicação não é para uma multidão. Essa explicação é para quem é discípulo. Ele despede a multidão, porque nem sempre na multidão, o coração da multidão está posto em Jesus. E ele sabia disso. No meio da multidão, as pessoas não conseguem discernir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Muitas vezes porque na multidão é apenas um oba-oba. Mas depois que a multidão se dispersa, é que nós sabemos quem é quem. E Jesus chama, vamos aí. E tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, os discípulos, se chegaram ao pé, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo-lhe disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nessa noite nós estamos aqui abertos à operação do Teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir aquilo que Tu tem para nos ensinar nessa palavra. Nós queremos refletir acerca dele. Por isso, Deus, nesta hora nós repreendemos toda dispersão, tudo aquilo que causa dispersão, para que possamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus explica aos discípulos aqui uma parábola que alerta acerca do reino, da vigilância, dos frutos e da caminhada. Jesus sempre deixa claro, quando ele prega, quando ele fala, quando ele ensina, que os
frutos os conhecereis. Porque o que me assusta, não que me assuste, mas o que me deixa mais alerta, é que todos aqueles a quem Jesus libera uma palavra dura, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, são aqueles que fizeram algo no reino. Da separação dos bodes e das ovelhas, os caras chegam diante de Jesus com um currículo muito grande. Eles lançam o currículo diante de Jesus: Senhor, aqui está o nosso currículo. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus chega diante deles e fala o quê? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Na parábola das 10 virgens, ele usa as 10 como uma analogia ao reino. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. Ele vai fazendo uma diferenciação. Quando ele vem e busca as novas, quando as outras chegam e batem na porta, ele diz assim, não vos conheço. Estar no reino, e aqui a gente vai debater, falar um pouco sobre isso, não significa estar agradando ao Deus do reino. Estar no reino, estar na caminhada, é deixar frutos a ponto de que Deus possa dizer assim: bendito de meu Pai. Porque você é conhecido pelos frutos. Irmão, nunca, parafraseando ao nosso presidente, nunca na história desse país a igreja precisou tanto de dar frutos que glorifiquem o nome do nosso Senhor. A igreja tem dado os frutos, mas frutos que têm adoecido, frutos que têm afastado pessoas, porque a igreja agora confundiu fruto com dons, e o dom não revela o caráter de ninguém. Ele é muito espiritual. Não olha o dom, olha o fruto. Porque o dom, a palavra de Deus diz que é dado sem arrependimento. O que você vai fazer com ele aí já é problema seu. Jesus, ele explica essa parábola porque nós precisamos estar vigiando, porque o nosso coração é um solo. Ele explica lá que um semeador saiu a semear. E as sementes foram caindo em vários solos. Caiu na beira da estrada, caiu entre espinhos. Mas houve uma semente que caiu em bom solo. E eu quero dizer uma coisa: se o teu coração é um bom solo, o Senhor vai germinar os frutos dele na tua vida. Amém? Amém. É isso aí. Eu sou a videira e vós as varas. Aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Você consegue ver árvores sem galhos. Mas você já viu algum galho pendurado sem árvore? Só dá fruto os galhos, as varas que somos nós, se nós estivermos ligados nele e fazendo aquilo que ele nos ordena. Jesus nos explica acerca da vigilância, porque tem um monte de gente fazendo aquilo que ele não mandou fazer e colocando sobre a tua vida um jugo que nem mesmo eles podem suportar, como Jesus falou dos fariseus: vocês vão do outro lado do mundo para fazer um prosélito, para trazerem para cá e colocá-lo como réu do inferno 2 vezes mais. Irmãos, tudo que Jesus queria te transformar era em gente, na melhor gente que você possa ser para a glória dele.
quer transformar ninguém em super-homem. E sabe por que a gente se machuca? Porque a gente entra nessa história de que ser super-homem vai te livrar dos problemas. Mentira! Porque se você for um super-homem, você somente vai fugir dos problemas. Porque Jesus disse o seguinte: olha, confessai as suas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, e vocês encontrarão cura. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas a igreja não. A igreja quer transformar todo mundo em super crente. Exija de Deus, porque Deus tem que te dar. Deus não tem que nada. Deus não tem que nada. A gente precisa vigiar, porque senão a gente se torna um consumidor de Deus. Faz de Deus o nosso supermercado para abastecer as nossas loucuras existenciais, os nossos desejos mesquinhos. E aí o diabo aproveita e vem semeando, e vem semeando, e vem semeando. E você se fere, porque talvez a gente não tenha ainda entendido que Jesus, sempre quando fez um milagre, antes do milagre havia um sentimento humano nele. E Jesus, movido de íntima compaixão, disse: tenho dó dessa multidão. Quando a compaixão de Cristo, o sentimento humano, chega diante dele, aí ele está pronto para receber o milagre. Se você tiver sentimentos humanos dentro de você, se a sua humanidade for maior do que o seu apetite pelas coisas de Deus, que Deus pode dar, você vai ser sempre abençoado pelo milagre de Deus na sua vida. Jesus chega diante de um tanque, estava um homem lá paralítico. E o homem diz para ele: olha, eu não consigo pular, porque toda vez que eu vou pular ali, alguém vai e chega antes de mim. Jesus se comove e diz: pega, toma a tua cama e anda. Toma o teu leito e anda. Nós precisamos ter cuidado com o solo do nosso coração, porque o que tem sido semeado nele é que vai dizer quem você é no reino. Dentro dessa explicação de Jesus eu aprendo algumas coisas sobre vigilância. E a primeira está no versículo 37 e no versículo 38. Ele diz o seguinte: e ele respondendo-lhe, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Primeira coisa que você deve fazer é cuidar do solo do seu coração. Jesus disse que existem dois tipos de sementes e dois tipos de semeador. Ele diz que o filho do homem semeia. Quem é o filho do homem? Ele. Mas há também o diabo que semeia, o inimigo também semeia. E aí, meu irmão, quem vai cuidar do solo é você. É você que tem que tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque as sementes são lançadas. O solo é o seu coração. Mas quem vai fazer a limpeza desse solo é você. Jesus vem nos ensinando que nós precisamos cuidar do nosso solo, porque tudo aquilo que é semeado nele, se nós deixarmos, vai frutificar, não tem jeito. Ele nos ensina que o inimigo quer semear no nosso coração todo dia algo que nos distancie cada vez mais de Deus. A semente do inimigo, se você não tiver visão daquilo